Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez ao seminário do GEDOP, né? Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. O seminário de hoje será dado pelo professor Valério Carruba, professor aqui do Departamento de Matemática da Unesp de Guaratinguetá. Eu acredito que o Valério dispensa apresentações, né? É um nosso pesquisador aqui, então, com muitos trabalhos de referência na parte de dinâmica orbital de asteroides, família de asteroides, e ele vem trabalhando agora também com a questão da inteligência artificial, né, machine learning, e ele vai apresentar hoje para a gente o trabalho Main Belt Asteroids Taxonomical Information from Dark Energy Survey Data. Valério, por favor. Obrigado, Sam. Só para me confirmar se está me ouvindo, se tudo certo? Para mim está bem baixo. Como é agora? Melhorou? Perfeito. Agora está bom. Então, obrigado a todos por estar aqui. Este é um trabalho que a gente fez em colaboração com a Dark Energy Survey Collaboration. E esse é um dos primeiros trabalhos que a gente conseguiu fazer com uma grande colaboração. Tem 55 colaboradores, mas eu queria destacar a importância do trabalho do Giulio Camargo, que foi a pessoa que me contatou, que originou o seu trabalho, que sugeriu a possibilidade de usar os dados do Dark Energy Survey para fazer taxonomia de asteroides, do Safwan, que, como sempre, ajudou muito na parte de criação dos códigos e das ferramentas computacionais para os trabalhos, e de muitas outras pessoas que revisaram o trabalho. Realmente, os estándares para Dark Energy Surveys para submeter um artigo são muito rigorosos. Então, a gente passou por pelo menos 5 revisões internas antes de ter a possibilidade de mandar o artigo para a revista. Então, até agora, a gente conhece mais de 1 milhão de asteroides, são 1.200.000 no momento, mas o número está aumentando continuamente. E a partir do 2024-2025, se estima que com os novos telescópios do nova Survey do Vera Rubin Observatory, o número vai sair para 8 milhões ou mais, dos quais 4 milhões somente no primeiro ano de observações do Vera Rubin Observatory. Para muitos desses asteroides que são atualmente conhecidos, a gente consegue ter o que se chama de elementos orbitais próprios, que são os elementos pelos quais as perturbações a curto período dos planetas ou de outros corpos perturbadores foram removidas e são constantes do movimento por um período de alguns milhões de anos. Então, temos essas informações pelo menos para 1 milhão de objetos, mas quando a gente começa a falar de propriedades físicas, tipo taxonomia, esta informação é bem mais limitada. Então, que cosa é a taxonomia de um asteroide? É como se tem. Asteroides não emitem luz, mas eles refletem a luz do Sol. Dependendo dos elementos que estão na superfície dos asteroides, e quando digo superfície, falo dos primeiros nanômetros, essencialmente, porque o que é refletido é muito sutil. A luz do Sol é refletida de maneira diferente. Então, aqui vocês podem ver alguns dos espectros dos asteroides mais típicos. Tem objeto de tipo S, objeto de tipo C, e aqueles objetos de tipo V que tem aquelas bandas características 1 micron e 2 micron de absorção que são associados com basaltos. Então, quando a gente fala de classificação taxonômica de asteroides, isso significa fazer isso. Você tem um espectro de asteroide e classifica dependendo da propriedade do asteroide. Se tem algum parâmetro que vocês podem usar, a pendências, a presença de algumas bandas, etc. Mas, substancialmente, é isso. Então, quantos objetos tem uma taxonomia verificadas? Da ordem de milhares, não muito mais que isso. Nos databases que a gente usa, usualmente a gente tem 2.000 objetos para os quais tem observações e taxonomia confirmadas. Isso comparado com 1 milhão de objetos pelos quais a gente tem elementos próprios. Então, dá para ver que tem uma discrepância bastante grande entre a propriedade física e a propriedade dinâmicas de asteroides. A propriedade física são bem muito mais mal conhecida. Podemos fazer é possível fazer uma taxonomia preliminar usando fotometria, observações empíricas. E isso já foi feito desde vários anos. E, em particular, se destaca o modelo de Demeo Carri desde 2013, que são quase 10 anos agora, que
usaram esse método para ter informações taxonômicas sobre mais de 100 mil asteroides. Este é um dos databases mais importantes quando você trabalha com taxonomia de asteroides, porque é um dos databases mais numerosos, tem 100 mil observações. E como é que funciona? Essencialmente, eles têm dois parâmetros, que se chama GRE slope, que seria a pendência sobre a banda GRI, que pode ser usada, calculada quando você tem as cores GRI, e a score I-Z. Aqui dá para ver que vocês têm várias divisões nesses espaços. Então, por exemplo, os asteroides tipo V são aqui embaixo. Os asteroides tipo C seriam aqui. Você tem subclasse B, X, que são, na verdade, divididos em termos de albedos, etc. Depois tem os D e T, tem todos os grupos dos S, com os A, o L, o Q e assim por diante. Então, quando se diz que a gente faz uma taxonomia baseada sobre o dado do Sloan, essencialmente você calcula essas duas quantidades, com erros, obviamente, e vê onde essas quantidades ficam neste plano. Dependendo de onde fica, você pode dizer isso é um asteroide tipo V, um asteroide tipo C, etc. Tem limitações também, às vezes, isso é uma taxonomia baseada sobre fotometria. Então, não é uma taxonomia baseada sobre observação de espectro. Então, tem algumas limitações, às vezes você tem alguns objetos que são misclassificados, classificado tipo V, mas na realidade são S, e vice-versa. Então, quando você pega esses databases, não é que seja a verdade revelada. Tem que ser pegado com um pouco de cuidado. Mas 100 mil objetos é melhor que 2 mil. Então, a gente usa o que a gente tem. Então, por que usar os dados da Dark Energy Survey? Que cosa é a Dark Energy Survey? Eu acho que não tem muita gente que trabalha com cosmologia nesta sala e provavelmente não tem, nunca viram falar de Dark Energy Survey. Eu também não tinha ouvido falar antes de trabalhar com isso. Essencialmente, a Dark Energy Survey é uma colaboração internacional que mira a mapear centenas de milhões de galáxias, detectar milhares de supernovas, encontrar padrões na estrutura da estrutura cósmica e para resolver um problema sobre essencialmente a Dark Energy, se existe, se é real ou não. É uma colaboração que envolve mais de 400 cientistas de 25 instituições, entre elas também do Brasil, mas prevalentemente da Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e assim por diante. É feita usando a câmera DECAM, que se encontra no telescópio di Cerro Tololo, que é o telescópio interamericano do observatório, que está na Santa Silênia. Então, o escopo principal da Dark Energy Survey não é sobre asteroides. Então, se alguém tiver essa dúvida sobre asteroides, não são a prioridade 1 desta survey. Aí nós tinha um filme com Will Smith sobre ele fazia a limpeza de peixe. Era um peixe fazendo que tinha fazia a limpeza de peixe. Então, a prioridade deles era especialmente baleias, tubarões, peixe grandes, cocô de baleias, peixes pequenos. Mais ou menos, eu não vou dizer onde que ficam os asteroides na prioridade do 10, mas vocês podem imaginar onde que ficam com respeito a galáxias e energia. Então, a gente está trabalhando com uma survey que não é desenhada para asteroides. Ainda assim, tem muito que pode ser feito com isso. A gente vai usar distribuição, o dado de 10 e fazer comparação com datasets que já são conhecidos, tipo Sloan, mas não só. E a gente pode ter informações sobre algumas desses objetos, e baseado sobre objetos que são conhecidos, podemos usar machine learning para desenvolver modelos, para saber como é que os objetos que no 10 não têm correspondências podem ser classificados. Então, vamos usar dois sets de dados no 10. Historicamente foi uma exploração dos dados. A gente vai usar o GRE slope I-Z, que é aquele que foi usado por Demeo Carri, que é mais estudado. Mas também dá para usar um set de dados no espaço G-R e G-I, onde tem ainda mais dados que no GRE slope I-Z. Então, a gente pode fazer uma classificação mais extensa. Então, como é que se faz para procurar dados no 10? A gente usa SQL, que é uma ferramenta básica para acessar grande database. Pode ser identificado CCD que tem uma imagem de época singular e foi usado Skybody Tracker
para capturar imagens de objetos do sistema solar. O Skybot dá uma lista de objetos do sistema solar que estão dentro de um field of view, ou seja, de um ponto de vista, data coordenadas de observação, tempo de Greenwich, tempo de observação e assim por diante. A gente aqui selecionou objetos que eram em todo o cinturão principal, mais os Hungárias, que são objetos que estão antes do cinturão principal, os Cybele, que estão depois, os Hildas, que estão depois, e até os troianos. Então, temos todos entre os Hungárias e os troianos. Não trabalhamos ainda com os Near Earth Asteroids, mas isso pode ser feito no futuro. Então, isso mostra quais são os números de objetos que têm uma observação no DES, pelo menos uma no DES até agora. Então, não é que a gente use todas essas informações. Eu vou explicar para vocês que esses são todos os objetos que têm observações, mas não todas essas observações podem ser usadas para fazer uma classificação. Mas dá para ver que tem, só no cinturão interno, só no cinturão central, tem mais de 300 mil objetos. Então, isso já, 300 mil observações, desculpa. Então, isso já permite de ter um database bastante. Então, tem limitações sobre os 10 observações, podem ser separadas por longos períodos. Então, os asteroides têm momento de rotação. Se você tiver observação em longo período, você não sabe como é correlado com respecto a uma rotação síncronas. Então, a gente só usa observações que foram separadas entre 10 minutos. Se não tiver uma observação entre 10 minutos, a gente não usa dados para esses objetos. A gente descobriu de maneira bastante dolorida que os sistemas de cores do DES não é exatamente o sistema do core do Sloan. Existem leis de transformação que permitem de passar de um sistema de cores para outro. Então, isso foi feito depois que praticamente todo o artigo estava pronto, e um dos revisores do DES nos informou desta peculiaridade, e tivemos que fazer tudo do começo, que foi muito divertido. A gente seleciona asteroides para as cores G-R, G-I, R-I e -Z, e podemos transformar isso em uma refletância usando fórmulas bastante que as pessoas que fizeram astronomia básica conhecem bastante bem. Refletância 10⁻⁴ MF -M solar F. E MF é a magnitude de um asteroide em um dado filtro, e M solar F é a magnitude do Sol no mesmo filtro. Se não for o Sol, são usadas aquelas estrelas que são equivalentes solares. Normalizamos RF1, data usando a relação, e podemos determinar um spectral gradient ou slope usando a relação data na fórmula 1, na equação 1, que é data na tela. Esta pendência é dada como uma percentagem por cada 100 nanômetros. Quando falamos de GR slope, essencialmente é isso que estamos falando. Esta pendência é calculada sobre essas refletâncias. Então, como é que aparece nos dados do Sloan, do DES, desculpa, no espaço GRI e -Z? Tem 17 mil asteroides novos, pelos quais a gente tem essa informação. E eles aparecem desse jeito. Então, você tem a distribuição, no espaço GRI e -Z, a caixa a caixa azul, é a caixa onde vocês podem fazer a classificação do Sloan. A gente eliminou objetos que estavam muito fora dos padrões em GR-Loop. Não dá para ver o que fizemos a mesma coisa no GR-Loop. Tem alguns objetos que estavam aqui, foram eliminados também. Esses são interlopers, são outliers da distribuição, foram eliminados automaticamente. Mas os objetos que ficaram são esses aqui, que são a grande maioria, 17.135. 10.685 são numerados, os outros são objetos de múltipla oposição. Então, estes são os objetos com os quais a gente pode fazer uma taxonomia mais precisa. Onde é que ficam esses objetos? Não observamos muita diferença entre objetos grandes e objetos pequenos. Esses aqui são objetos vermelhos que têm magnitude absoluta menor que 14, são objetos de tamanho maior, usualmente. Os objetos menores são aqui. Então, não tem uma grande diferença, usualmente. Onde você encontra objetos grandes, você encontra objetos pequenos também. E como é que são distribuídos em magnitude absolutas? Tem essa distribuição em
mais objetos que o 10, muito mais. Mas o 10 consegue observar objetos que são mais fracos. Então a gente está começando a observar objetos de magnitudes até 20, que são mais difíceis de observar porque na época dos Sloan a magnitude limite deles era menor. Então estamos começando a observar objetos que são de mais baixa magnitude, de tamanho menor. Esse é um padrão que a gente vai bater também com os novos dados do Vera Rubin Observatory, do LSST. Então, quando você tem um novo database, a primeira coisa que tem que fazer é classificar os bichos. Onde é que estão os bichinhos novos com respeito à classificação que a gente conhece? Primeiro, podemos usar objetos que estão dentro do 10 e que têm taxonomia confirmadas. Esses são um total de 14. Então, de todos os 10.000 e passa objetos, 17.000 objetos, 14 têm classificação taxonômica confirmada. E mais ou menos se comportam corretamente. Os objetos de tipo C estão aqui, tem os X que estão aqui, os S que estão aqui. Então, no espaço dos 14 asteroides, as coisas parecem estar de acordo com o que a gente já conhece. É óbvio que você não pode concluir nada sobre 14 asteroides, então a gente começou a estudar os objetos que tem nos dois databases, 10 e Sloan. Aqui já tem mais objetos, tem 950 asteroides, e o que observamos é que a gente consegue fazer uma classificação de acordo com os dois sistemas, bem para os objetos de tipo C, para os objetos de tipo V, e isto é pronto. As outras classes usualmente têm uma acurácia, uma pureza entre o 10 e o Sloan, que é menor que 50%. Por que isso? Porque tem os erros que a gente tem no GRE slope para o 10 são bastante grandes em geral. Então isso causa uma horizontal dos asteroides. Então não dá para fazer uma classificação tipo aquela de Demeo Carri nos dados do Sloan, não com essa precisão. Mas podemos fazer uma classificação mais simplificada. A gente pode fazer uma classificação por complexo C, ou seja, todos os objetos que fazem parte do complexo C, os asteroides C, B, X e D, e todos os objetos que fazem parte do complexo S, que estão na caixinha em vermelho, com os S, os A, os Q, os K, etc. E todos os objetos os objetos de tipo V que podem ser vistos melhor nesse espaço. Então, se vocês fazerem uma classificação mais ilimitada, complexo C, está me ouvindo? Complexo C, complexo S e asteroide tipo V, as percentuais de acurácia são bem maiores. São maiores que 80% para os S, 90% para os complexos C e 65% para os V. Mais uma vez, não é verdade revelado. Você tem que usar esses dados com muito cuidado. Não temos uma precisão absoluta. Alguns dos objetos tipo V, na verdade, classificados como V, não são V, mas são tipo Q ou outras coisas. Mais uma vez, temos 17.000 objetos, isso é melhor que 2.000 que a gente tenta assumir. E onde é que estão esses objetos na distribuição orbitais? Esta é uma figura que foi inspirada por um trabalho do Ivesic, que começou a trabalhar com dados Sloan em 2000, usando um código de cor bem similares. Então, os objetos de tipo C são mais no cinturão externo, os objetos de tipo V, de tipo S são mais no cinturão interno, então são misturados. E aqui, os brancos são os objetos de tipo V, que são associados com a família de Vestas, com alguns objetos espalhados no cinturão central e cinturão externo. Para pessoas que não trabalharam com asteroides, até 2,5 é cinturão central, até esta ressonância 5,2 é cinturão central, interno, e depois aqui temos o cinturão externo, entre a 5,2 e a 2,1. Então, tem correspondência entre os objetos classificados como C pelo 10 e o albedo. Os objetos C são mais escuros, isso é verificado com correlações em dataset que tem dado de albedo, NeoWise, Acari, AIS, etc. Esqueci também de dizer que
nuestra clasificación compatible con otras clasificaciones, taxonomía de esteroides tipo NeoWise, desculpe, NeoWise, tipo que Vanos e de Popesco de 2021. E como é que podemos usar para melhorar nossos dados? Agora temos uma população de 950 asteroides, pelos quais a gente sabe qual é a correlação entre Sloan e 10. Então, a gente pode usar essa população para treinar algoritmos de machine learning, para fazer predições sobre os dados que não têm labels. E, em particular, a gente usou algoritmos genéticos para otimizar os parâmetros livres dos algoritmos de machine learning associados com esses problemas. Então, estudantes que fizeram o meu curso acabaram de ver hoje que coisas são os algoritmos genéticos, alguns deles se apresentaram. Para aqueles que não sabem que coisa são, essencialmente, muitos desses algoritmos de machine learning dependem de parâmetros livres que não são bem definidos. Então, os algoritmos genéticos vão criar uma população de algoritmos de machine learning, dada que o parâmetro livre pode ser 20, 30, e vão dar parâmetros iniciais randômicos para esse algoritmo de machine learning, e vão treinar eles sobre os datasets e vão selecionar os melhores entre os algoritmos que foram usados. O processo é repetido 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que você obtenha uma precisão desejada ou até que você chegue a outros critérios que você pode ser definido. Então, no nosso caso, o melhor algoritmo foi um Gaussian Naive Bayes Estimator, e desta maneira a gente pode prever os dados de mais de 10.000 asteroides que são do complexo C, 5.890 que são prováveis complexo S, e o que é mais interessante, eu vou falar disso no fim da apresentação, 409 asteroides que são do tipo V, possíveis tipo V. Então, isso é o que a gente consegue fazer nesse espaço de ARI e I-E, 17.000 asteroides novos. Se a gente passar por esse espaço G-R e G-I, a gente agora tem mais 60.000 objetos, pelos quais a gente pode fazer uma classificação preliminar. E esses são distribuídos da maneira que vocês estão vendo no gráfico. Então, tem mais uma vez, tem outliers aqui que foram eliminados. Não existe uma taxonomia nesse espaço. Então, não é como no espaço GRI e I-Z, onde a gente pode usar o trabalho de Demeu e Carri. Nada disso existe. Mas podemos fazer todo tipo de análise que foi feita anteriormente nesse novo espaço. Aqui temos 71 asteroides que têm classificação taxonômicas e não dá para distinguir muito mais que complexo C e complexo S. Essencialmente, o que dá para ver é que aqueles objetos do complexo C, o B, C e D, são mais se encontram, enquanto que os complexos S se encontram mais nesta região. Mais que isso, não pode ser dito, as várias classes espectrais são bem sobreposicionadas, nem é possível distinguir os objetos de tipo B. Neste caso, a única coisa que dá para fazer é complexo C e complexo B, complexo S. Pronto, acabou. Então, se fazemos uma comparação com o Sloan, isso é o que dá para ver, essencialmente. A gente tem 3.347 asteroides, 1.500 são complexo C, 1.833 são complexo S, e são mais ou menos separados nessas duas regiões. Isso é confirmado no albedo, a gente teria no outro espaço, mas ainda assim os objetos mais escuros estão na parte inferior, os objetos mais claros estão na parte superior. Então, dá para usar esses dados com muitas limitações, mas dá para fazer alguma classificação preliminar de asteroides, complexo C e complexo S. Não são do Sloan, mas vamos ter 60.000 novos objetos. Este é o segundo database mais numeroso em termos de propriedade física de asteroides até agora publicado. Então, não é mau. Mais uma vez, a gente pode usar os algoritmos genéticos para fazer treinamento sobre os dados que foram confirmados pelo Sloan. E, neste caso, o algoritmo que tive o melhor desempenho de vários, testamos mais
Fizemos mais de 5 iterações para confirmar, mas o Linear Support Vertical Classifier é aquele algoritmo que trabalha melhor. E desta maneira, tem mais de 58 mil asteroides pelos quais a gente pode ter uma informação taxonômica preliminar. Como eu disse, esse é o segundo database mais numeroso que a gente construiu e que foi publicado até agora. Então, não é um resultado negligenciável. Bom, eu queria falar dos asteroides de tipo V que foram identificados na parte do GR Slope I-Z. Os asteroidi tipo V são bem interessantes porque eles são associados com objetos differenziato, ou seja, oggetto che tem un nucleo, un manto e una crosta. L'unico oggetto che è differenziato, un asteroide differenziato che a gente conhece hoje no cinturão principal, che è confermato, è Vesta. Tem trabalho che suggerem que possam ter existido outros objetos. Eunomia poderia ter sido um oggetto parcialmente differenziato com crosta e manto. Tem famiglia di Eos che poderia ter sido outros objetos differenziados. Agnia Mercia como objetos, o corpo parente da família de Agnia Mercia foi sugerido como ser diferenciado também. Então, a maioria dos objetos de tipo V se encontram na família de Vesta. Estas regiões que vocês veem aqui, ANSA, Eunomia, Agnia, Magna, Eos e Dembosca, são regiões que a gente criou em trabalho de 2013, acho, 2014, para ver onde que ficam as regiões onde dinamicamente você pode isolar asteroide tipo V no cinturão central e no cinturão externo. Então, se você pegar os candidatos que eram conhecidos na época, os objetos que chamam de Eunomias ficam nessa região, os objetos de Agnia ficam aqui, e aqui em cima tem aqueles objetos de alta inclinação tipo V. E aqui tem Eos, Magnia, Dembosca, que são outras regiões no cinturão externo, onde você tem diferentes populações de objetos tipo V dinâmica, ou seja, se você colocar um objeto lá, ele tende a ficar naquela região, não tem muita misturas, não tem muita migração de uma região para outra. Onde que ficam os asteroides de tipo V do 10? Onde deveriam ficar, essencialmente? A gente encontra a maioria deles perto de Vesta, a baixa inclinação, que são objetos caterados, isso é já conhecido, tem vários trabalhos que estudaram isso. Na região de Eunomia, que é a segunda região mais populosa, e depois Magnia, Eos, Agnia Mercia, alguns estão aqui na família de ANSA. Então, se a gente tivesse criado randomicamente objetos de tipo V baseados sobre a distribuição conhecidas, não ficaria muito diferente do que a gente observa. Então, os asteroides tipo V que a gente encontra dinamicamente são compatíveis com a população que a gente já conhece. Isso é interessante porque 85 deles são objetos que estão no cinturão central e externo. Estes são muitos poucos objetos que são conhecidos até agora temos 85 novos deles. Isso pode dar-nos informações sobre a possibilidade de que tenham existido os corpos progenitores diferenciados que não foram associados com Vesta. É uma possibilidade que foi introduzida, parece que trabalhos recentes confirmam isso, mas ainda não é uma hipótese confirmada. Então, eu vou concluir o trabalho. Nesse estudo, a gente estuda a possibilidade de usar os dados do DES para obter informações sobre a propriedade física de asteroides. Vamos primeiro no GR Slope I-Z, no espaço GR Slope I-Z, porque nesse espaço a gente pode fazer uma taxonomia como aquela usada por Demeo e Carré, e isso permeteu de identificar mais de 17 mil asteroides pelos quais podemos ter uma taxonomia preliminar. Complexo C, complexo S, tem mais de 10 mil objetos que não tinham informações preliminares, pelos quais a gente consegue ter uma informação sobre nesse espaço. E se usamos o cores Gemino-R e Gemino-I, os números aumentam enormemente, vai para 60 mil objetos, dos quais 58 mil e passa são objetos que não tinham nenhuma informação preliminar. Então, são objetos novos, objetos que têm agora uma classificação de complexo C ou complexo S. A gente obteve 409 asteroides tipo V novos, que não eram conhecidos, candidatos, não são confirmados, não tem observações espectroscópicas, mas são possíveis objetos de tipo V. E isto é bastante interessante para pessoas que trabalham na área de objetos de tipo basálticos,
sobre a origem desses objetos. E esse é realmente um database novo. Então, esse database foi criado para ser disponibilizado para a comunidade científica, para as pessoas que trabalham com asteroides, e está agora no Planetary Data System. Ainda não, mas já foi submetido, e passou pela fase inicial, agora o database está em revisão, e se presume que em janeiro, no 1º de janeiro, seja publicado oficialmente. Mas se vocês irem para esta página web, já tem um link preliminar que vai ser confirmado se o database vai ser aceito pelo sistema da NASA do Planetary Data System Database. E o trabalho foi aceito e a gente publicou ele essencialmente semana passada. Então, a semana passada o trabalho foi publicado no artigo in Advance do Multinotice. Foi o último trabalho do nosso grupo antes de que Multinotice vire pago. A gente conseguiu aceitar o artigo antes da taxa de publicação, que para pessoas que não sabem vai ser mais de R$15.000. Então, bye Multinotice, infelizmente. E está disponível também no Archive, neste link. Então, muito obrigado pela atenção e o trabalho é isso. Se tiver perguntas, estou à disposição. Obrigada, Valério. Perguntas? Boa tarde a todos, boa tarde, Valério, obrigado pela apresentação. Eu fiquei curioso a respeito desses asteroides que não caíram em nenhuma das taxonomias conhecidas. Mas o que isso significa? Que o espectro deles é muito diferente? Como é que é isso? Só para ver se entendi sua pergunta. Está falando desses objetos aqui? No final, você disse que alguns objetos eles não foram classificados nas taxonomias. Não. De taxonomia asteroide tem muito pouco, como eu disse. Se você pegar objetos que têm espectro observados, que foram realmente estudados, que têm espectro publicado, etc., é da ordem de milhares. Os databases que a gente usa são 2.000, somente. Então, não temos muito dessa informação, mas é importante quando você estuda a família de asteroides para saber se membros da família são compatíveis, têm uma composição similares ou não, essencialmente. Então, o Sloan, que é o database mais usado, mas não é o único, tem também aquele do Carvano, aquele do Popesco, permitem de ter dados sobre 100.000 asteroides. 100.000 comparado com 1.200.000 asteroides que têm elementos próprios. Então, a maioria dos objetos não tem informação nenhuma. O que a gente faz com esse trabalho é agora dar informação por mais de 70.000 novos objetos, que não tinha nada antes. Essencialmente, esta é uma informação preliminar inédita. Então, pessoas que trabalham com asteroides, família de asteroides, ou, que precisam pelo menos ter uma informação preliminar, porque eu vou querer observar esses asteroides, que coisas sabemos sobre isso, agora tem uma informação sobre 70.000 novos objetos. E o segundo database melhor publicado até agora, então não é pouco, me parece. Obrigado. Mais perguntas? Oi, Valério. Eu vi que ao longo em diferentes processos vocês tinham métodos diferentes de machine learning que foram melhores dependendo do que você estava fazendo. O quão melhor é o método vencedor em relação aos demais que você testou? Ele se destaca muito ou fica tudo mais ou menos parecido? Não, se destaca tipo por 2%, no máximo 2% a mais. Eu não lembro agora quanto foi a acurácia destes modelos, mas era com certeza maior que 95%. Então, quando falamos de modelo melhor, porque um foi 95,5 e outro foi 95,3. Então, não foi uma diferença enorme. Quando usamos algoritmo genético, eles são estocásticos por natureza. Então, se você rodar vários algoritmos genéticos várias vezes, não fixar o random state, o gerador de números randômicos, você vai ter resultados diferentes. Então, uma coisa que a gente faz é rodamos esses algoritmos várias e várias vezes,
e depois selecionamos algoritmos melhor. Este Gaussian Naive Bayes é a solução que a gente tive na última rodada com esses dados, é o melhor de 5. Considerado que tem uma acurácia maior que 95%, se existe alguma coisa melhor, não foi grande perda. Tá, mas e a acurácia típica que vocês conseguem em torno então de 95%, o precision por ali tá ok? Até melhor. A gente vai avaliar a acurácia, obviamente, usa um sistema training, test e validation. Então, a gente tenta evitar aqueles problemas de overfitting quando o modelo fica muito viciado nos dados de training, então testa os testes, o resultado também num set de validação. Quando falamos de acurácia, a acurácia que foi comprovada melhor pelo training e pela validação, tentando evitar problemas de overfitting. Então, às vezes você pode ter um modelo que você treina no teste e dá uma acurácia maravilhosa, 99%, 100%, mas você aplica para um outro dataset de teste e sua acurácia vai para baixo. Isso é chamado de overfitting. A gente testou isso também. Então, 95%, porque não lembro se foi isso, pode ser mais até, comprovado com teste de validação. Obrigado. Alguma questão? Obrigado. Obrigado, Valério, pela apresentação. Eu sei que ninguém até agora indicou uma diferença entre a distribuição de tamanhos do complexo C e S para objetos maiores do que 100 km, assim, no termo de slope, apesar de o tipo... durante a evolução colisional, né, do cinturão, os objetos maiores do que 100 km provavelmente sobreviveram quase intactos, mas ninguém apontou uma diferença com o database que estava disponível. Não sei se vocês já olharam essa distribuição de tamanho de objetos com esses novos catálogos. Não olhamos. Acho que os objetos tipos que têm mais de 100 km provavelmente já são conhecidos em termos taxonômicos. Eles tendem a ser grandes, luminosos, a não ser que sejam objetos extremamente escuros, com albedo muito baixa. Provavelmente eles já têm todos uma classificação taxonômica, mas a gente pode olhar. E, em particular, os dados são públicos. A gente disponibilizou isso no PDS. E, se você tiver interesse em de ter esses dados antes que seja realmente publicado em janeiro, é só mandar uma mensagem e a gente disponibiliza para vocês. Lá, então, vai ter uma direção direta entre o tamanho e o tipo taxonômico no database. Não, o que a gente vai publicar vai ser só a classificação e os dados de cores e pendência. Então, o que a gente publica seria no GR Slope, a cor é I-Z, e a classificação em termos de um label que pode ser 0 por C, 1 por S e 2 por V. Essencialmente é isso que você vai encontrar nos databases. Nos databases dos asteroides tipo V, cadê eles? Você vai encontrar a identificação e os elementos orbitais próprios. Então, para eles, é uma magnitude absoluta, obviamente. Então, com a magnitude absoluta, você consegue encontrar um tamanho se você tem o albedo. Senão, você vai ter que usar um valor médio para encontrar o tamanho. Tá bom, muito obrigado. Nada. Alguma outra questão? Tem alguma pergunta no chat? Não? Valério, eu tenho uma pergunta, na verdade. Um trabalho que a Luana fez, de doutorado dela, ela mostrou da possibilidade de NEOs, né? Asteroides que ficaram um tempo próximo da Terra e do Sol, de retornarem e se tornarem novamente asteroides do cinturão principal, até mesmo centauros, né? E uma marca que indicaria que esse asteroide já passou por esse processo hoje em dia seria a alteração na superfície dele, né, do Space Weathering. Você acha que com esses dados e esse método seria possível inferir alguma nesse sentido de mostrar indicar algum corpo que já esteve na região mais interna do Sistema Solar? Acho que é uma coisa muito interessante. O que
O que eu sei do space weathering é que os asteroides tipo S, eles vão ficar mais avermelhados. Aqui eu não estou por fora desses estudos faz tempo, mas a última vez que eu vi isso sobre os complexos C, ainda não era bem claro que coisa space weathering fazia sobre o complexo C. O que você pode fazer, provavelmente, é pegar os asteroides tipo S, que estão aqui dentro desse database, e ver se as índices de scores deles, como é que ficam. Se são compatíveis com a distribuição do cinturão principal ou se são mais avermelhados. Acho que seria uma coisa interessante de fazer, não é muito complicado. E a gente pode passar, se você tiver interesse, a gente pode até passar para vocês os scores do DES que não são publicados, a gente tem eles, mas não vão ficar no PDS. E acho que seria uma coisa interessante, sim. Não deveria ser muito complicado, mas deveríamos estudar um pouco os trabalhos de avermelhamentos dos asteroides tipo S. O que eu conheço são aqueles clássicos de Niels Bohr de mais de 10 anos atrás. Mais que 10 anos, 15 anos, provavelmente. Mas provavelmente muitas coisas mais recentes foi feito. Mas é uma ótima ideia, eu acho. Legal, Valério. Mais alguma questão? Vamos agradecer ao Valério mais uma vez.